Romanos capítulo 1, verso 21 ao 23. Está na tela aí o título, ó. O título que a gente pode dar a esse trecho, identificar do texto, é a idolatria e a depravação da humanidade. Mas vamos ler primeiro, e depois eu vou comentar para os irmãos entenderem, e alguns vão precisar fazer aquela revisão rápida, mas vamos fazer bem rápido, para a gente não demorar muito, que hoje tem vigília, e o primeiro bloco da vigília daqui a pouco é feito pela juventude. Então, contamos com vocês, fiquem acordados aí para a vigília, hein? Tá bom? Vamos lá então, Romanos 1, 21 até o 23. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Vamos orar? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, diante do Senhor estamos para dizer que nós não temos condições de compreender a Tua palavra, se não for pelo intermédio do Espírito Santo, pela iluminação que vem do Teu Espírito. Portanto, Senhor, agora nos ilumine para compreendermos a verdade eterna que está aqui diante de nós. Que a Tua palavra, conforme ela mesma diz acerca de si, que ela possa cumprir o objetivo, que é não voltar vazia, e ela não volta vazia, que seja então para a salvação daquele que crê, ou até mesmo para a condenação daquele que não crê. Senhor, afasta de nós toda vaidade, toda distração, tudo aquilo que tenta substituir a Tua glória, que tenta roubar o Teu protagonismo nesse momento, que as nossas mentes estejam cativas somente a Ti, e que possamos ter um encontro transformador, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Nós estamos então dando sequência ao capítulo 1, dando continuidade a esse estudo, e nós já sabemos que Paulo, ele desejava estar com os romanos, ele tinha um objetivo de passar um tempo com os romanos, e nós já conversamos bastante sobre isso, e para depois, com a igreja de Roma, ele ir até a Espanha e pregar o evangelho. Então ele falou que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e na semana passada, Paulo inicia dizendo que a humanidade toda está perdida, e que os seres humanos que têm noção clara de Deus na natureza e no seu interior, tem essa revelação que a gente conhece como revelação geral. O ser humano então, ele vê Deus e não quer Deus, rejeita Deus, ele não reconhece a Deus, ele tem isso dentro de si e ao redor de si, e ele não identifica. E essa revelação nós vimos que é uma revelação não para salvação, mas para tornar todo ser humano indesculpável, sem desculpa. Então a gente já sabe que o índiozinho da floresta, aquele esquimó no lugar mais afastado do mundo, ele não tem desculpa, porque ele sabe que existe um Deus. Ele de alguma forma, ele sabe, porque ele tem a imagem e semelhança de Deus dentro de si e na sua consciência. Então a ira de Deus está sendo revelada sobre ele, porque ele também nasceu pecador. E também a natureza, a palavra de Deus diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então a natureza tem demonstrado o poder de Deus. Os atributos invisíveis de Deus são vistos claramente, é o que diz a Escritura, de tal forma que esses homens, todos os homens, em qualquer lugar do mundo, eles não têm desculpa para dar. No último dia, no dia do juízo, se ele não tivesse rendido ao Senhor, ele não vai poder dizer, não foi ninguém pregar para mim, eu não sabia, não tem como. É isso que Paulo vai dizer, e ele vai dar um alerta, porque a tendência daquele povo daquela época era dizer assim, não, se ninguém sabe sobre o evangelho, ele não tem culpa de não saber. Só que todos sabem sobre Deus. Todos, não há um ser humano que não saiba sobre Deus. E aqui a gente viu na semana passada que o homem, então ele tenta sufocar, apagar, ofuscar, reprimir a verdade que é visível de Deus. Ele vê e esconde, porque ele não quer reconhecer. E por isso todos os homens então estão sem desculpa diante de Deus. Bem,
E aqui, então, nesse momento, nesse trecho que nós lemos, Paulo continua mostrando o que é a consequência do ser humano que vê a natureza, vê Deus em tudo que ele olha para a sua volta da criação, ele vê que há uma assinatura de Deus e há características de que há um Deus poderoso que criou todas essas coisas, há uma manifestação de poder, poder para que todas as coisas existam e continuem existindo e funcionando. E aí Paulo ele continua agora nesse texto mostrando o que vai acontecer. O ser humano tenta esconder uma verdade que é clara e visível, e o que acontece? Acontece que a maneira pela qual o ser humano esconde essa verdade o leva então a um ponto totalmente distante de Deus. Já estava distante, mas mais ainda, ele nega aquele Deus, a verdade daquele Deus que aparece, o Deus verdadeiro, diante dele, ele nega, mas ele procura se prostrar diante de qualquer outro Deus. É isso que aparece aqui. Por isso o título do nosso sermão, a idolatria e a depravação da humanidade. Eu queria agradecer ao meu irmão Léo que trouxe a água, muito obrigado, vou até beber. Então nós temos alguns pontos para discutir. No verso 21, pode passar, irmão? Pode. Aí o primeiro ponto diz assim: os homens têm conhecimento de Deus. Isso é o que a gente estava vendo na semana passada e continua vendo hoje. Veja, porque tendo conhecido a Deus, o verso 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Repara que esse verso 21, ele vai falar que as pessoas têm consciência de que existe um Deus e que esse Deus é uma pessoa superior, diferente do ser humano. É isso que esse texto está dizendo. Quando fala assim, tendo conhecido a Deus, conhecido que há um ser superior, que criou todas as coisas e sustenta e governa todas as coisas. E é interessante porque todo ser humano, como a gente já falou na semana passada, ele carrega esse conhecimento de Deus que nós chamamos da imagem e semelhança que nós temos, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Toda a humanidade tem essa imagem e transmite essa imagem de Deus para o seu exterior, para fora, revelando esse Deus. Até o ser humano mais decaído, mais afastado e caído no pecado, mesmo ele tem uma imagem corrompida, mas é uma imagem de Deus e revela um pouco, mesmo distorcido, desse Deus. E é interessante que se todo ser humano tem essa noção e tem essa imagem para revelar de Deus, e todo ser humano então tem conhecido a Deus, conhece a Deus, segundo aqui Paulo está dizendo, então o ateísmo, veja, o ateísmo, que é uma forma de dizer que Deus não existe, ele, na verdade, é apenas virar as costas para Deus, porque no fundo, até essa pessoa que se assume ateu, ela precisa então negar aquilo que é natural e real para ela. Deus, a revelação de Deus é natural, está na natureza e é real, e ele precisa negar, tomar uma decisão deliberada assim: eu vou negar, eu prefiro que não exista. Não existe. Como eu não tenho como provar nem que existe, nem que não existe, eu vou fazer uma escolha, e a escolha dele é: não existe. Não tem como provar que existe cientificamente, não tem como provar que não existe, mas as evidências, segundo Paulo, são bem mais claras, bem mais visíveis, matematicamente muito mais prováveis de que exista. Aí o cara vai e toma uma decisão assim: eu prefiro decidir que não existe. Entendeu? É isso que ele faz, é uma decisão deliberada. Então o ateísmo ignora as evidências claras de Deus que estão no seu interior, na sua consciência e na natureza ao seu redor. Essa evidência de que existe, pelo menos ele pode não saber o nome, mas de um ser superior, que não é igual ao ser humano, é acima de todas as coisas, não é igual à sua criação. Então o ateísmo, o agnosticismo, que é a ideia de que quem sabe, eu não sei, não tem como dizer eu não sei, se eu estou vendo claramente, se Paulo diz que nós vemos claramente os atributos de Deus, não tem como dizer não sei, quem sabe, não. Todos sabem, é isso que o texto está dizendo. O verso 21 está dizendo: tendo conhecido a Deus, todos sabem. Então, essas ideias, ou até uma idolatria a outro Deus, né? Todo tipo de crença vai surgir dessa ideia
de reprimir, de esconder o conhecimento de Deus. E isso não é uma postura adequada, natural, mas é uma forçação de barra. São decisões tomadas deliberadas a despeito daquilo que é claro aos nossos olhos. A natureza humana, então, a gente pode dizer e saber e ver aqui, que ela é corrompida, mas não ao ponto, veja isso, a natureza é corrompida, a natureza do homem, mas não ao ponto de apagar da sua mente, da sua consciência de que existe um Deus. Então, se alguém fala que não sabe, ela escolheu não saber, porque Paulo vai dizer, e a Bíblia vai dizer que todos sabem, todos conhecem. Segundo ponto, os homens rejeitam o conhecimento de Deus. Então, todos conhecem. E conhecem para quê? Para rejeitar. Então, eles rejeitam. O verso 21 continua dizendo assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. O que essas pessoas fazem com o conhecimento de Deus? Isso que está no texto. Não o glorificaram, não o glorificam, não rendem graças a Deus. Aqui nós vemos duas atitudes que os não crentes, que os pagãos costumam ter, né? Deveriam ter, melhor dizendo, eles deveriam ter diante de Deus, mas deliberadamente se recusaram. Qualquer pessoa lá fora deveria ter esta atitude, essas duas atitudes aqui, mas elas deliberadamente assumem dizer que não vão fazer isso, assumem uma posição de recusar a glorificar a Deus e a dar graças a Deus. É isso que nós vemos. Então a gente tem que compreender qual é a nossa natureza. Nós nascemos, né, com esta disposição de ver tudo sobre Deus ao nosso redor, identificar isso e deliberadamente dizer, esconder essa verdade e dizer assim: não vou glorificar, não vou dar graças. Eu prefiro dizer que não existe, ou que quem sabe, talvez, um talvez do tipo, ele lá e eu aqui, estou nem aí. É assim que o ser humano vive, na sua disposição natural. E existe claramente, então, um poder que a gente vê por trás da criação. E mesmo sem a gente conhecer o nome, o ser humano, talvez não saiba o nome, mas ele poderia se curvar, se render. É o que eu digo para muitos adolescentes, quando eu dou aula na EBD, ou em outros momentos, quando a gente conversa sobre a natureza, sobre a criação. Meu querido, quando você olha para o mar, para uma montanha, para umas manifestações da natureza, a primeira coisa que você deve e eu devemos fazer, e o nosso interior clama por isso, a primeira coisa que o nosso interior deseja fazer é se prostrar. Mas aí você, com o seu pecado, a gente com a nossa natureza pecaminosa vai falar: não, que nada a ver, não é bem assim. Mas lá no nosso íntimo, lá no nosso instinto primitivo, a gente tem impresso em nós a imagem de Deus, que quer se curvar à revelação desse Deus. Mas a natureza decaída também fala e diz: não, talvez não exista, não é nada sobre Deus. Então, esse é o segundo ponto. Os homens rejeitam o conhecimento, não glorificam e não rendem graças a Deus. Terceiro ponto. Agora nós vamos ter uma sequência de etapas. Eu vou apresentar 4 etapas aí de rejeição. E a 5ª etapa será apresentada pelo pastor Lucas na semana que vem, da rejeição. Mas vamos às 4 etapas. Primeira etapa, rejeição 1, a futilidade do raciocínio. A primeira rejeição é isso aqui, o verso 21 continua assim: os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O que significa isso? A primeira fase, então, dessa rejeição que a gente está falando aqui, ela acontece quando alguém passa a raciocinar sem levar Deus em consideração. Ele raciocina tirando Deus da existência da história. Ele pensa sobre a vida, reflete, pensa, raciocina, decide as coisas dele como que se não existisse Deus. Ele escolhe apagar Deus da existência, pelo menos daquilo que ele raciocina. Veja, a razão que o ser humano tem, que foi dada ao homem para que ele pudesse então viver, essa razão ela é importante, é uma faculdade do homem importante. E ela é importante para que ele pudesse olhar para a natureza, interpretar a natureza, ter noção de Deus e da sua atuação nesse mundo. E a gente pode dizer o seguinte, que há muitos cristãos intelectuais que usam a sua razão, né, como vários cientistas que, inclusive, eu já falei aqui, repito,
A ciência moderna foi iniciada, desenvolvida pelos cristãos, cientistas cristãos, a partir deles. Então, não existe incompatibilidade aqui entre ter razão e contemplação, glorificação de Deus. Não existe incompatibilidade entre razão e fé. Você pode ser religioso e ter fé, e não é por isso que você é uma pessoa irracional. E uma pessoa que então opta por não exercer a fé, não é porque ela não exerce a fé que ela é mais inteligente. Talvez, e a gente vê claramente aqui que os seus pensamentos, segundo o próprio texto que a gente está lendo, tornam-se fúteis. Ela não é a mais inteligente, ela faz a escolha mais desinteligente, para não dizer outra coisa. Então, fora do conhecimento de Deus, queridos, não há como encontrar resposta, por exemplo, para as grandes questões da humanidade, o sentido da vida. Por que acontece desse jeito? Por que quem vive, vive, quem morre, morre? Por que as coisas são assim? Por que existe alguma coisa? Por que não existe outra coisa? Perguntas filosóficas do ser humano até, sobre o sentido da vida, ninguém consegue responder. Nenhuma ciência consegue responder, porque essas perguntas não podem ser respondidas apenas suficientemente com o exercício do raciocínio. É preciso transcender a lógica humana e o raciocínio humano, que é restrito. É uma ferramenta para contemplar aquilo que Deus criou e apontar para Ele. Mas quando você prioriza o raciocínio em detrimento das outras faculdades que o próprio ser humano tem, que é a capacidade de se relacionar pela fé, de forma espiritual com Deus, por exemplo, então, neste sentido, o ser humano vai a lugares que totalmente o afastam de Deus e vai a caminhos fúteis, decisões fúteis, raciocínios fúteis. Então, quando Paulo, ele afirma que esses homens tornaram-se fúteis, Paulo está dizendo, ele está querendo dizer que o ser humano, quando ele então nega a realidade de Deus, ele se torna inútil, chega a uma conclusão inútil, infrutífera, o seu raciocínio não leva a lugar nenhum. E de acordo com o que Paulo fala aqui, o raciocínio humano, ele que resolve, decide colocar Deus para trás, não consegue dar resposta para nada, para as coisas que eu já comentei aqui. E isso não significa contrariar o raciocínio, a razão, ou contrariar as capacidades de desenvolvimento do ser humano, não. Mas a ideia que Paulo está colocando aqui é contra, não a razão, ele não é contra a razão, mas ele é contra o racionalismo, ou seja, a ideia de defender a razão como resposta para todas as coisas. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Você usar a razão que você tem, que Deus te deu, isso é uma ferramenta, uma faculdade, uma capacidade que você tem. Agora, quando você diz que somente pela razão se chega às conclusões úteis para a vida, aí você está negando as possibilidades daquilo que é espiritual, da fé, de um Deus superior. E quando você nega todas essas coisas, você coloca a razão como seu próprio Deus. Você idolatra um falso Deus, você idolatra esse falso Deus, que é o raciocínio humano. E aí Paulo diz que vai para lugar nenhum, vai para um lugar infrutífero, vai para, como ele diz, um terreno fútil. E há alguns séculos, a gente sabe, a gente já estudou na história, na escola, em algum lugar você já estudou isso, que alguns séculos atrás surgiu na Europa o que chamamos hoje de iluminismo. O movimento que se levantou contra a religião e o controle, a presença da igreja, de cristãos, né, dentro das universidades e na área científica, vamos dizer assim. E por causa desse movimento, o homem a ideia dele, ele queria então ser o seu próprio rei, se libertar das orientações que eles chamavam de amarras, da religião e da fé, e só usar a razão para poder chegar a conclusões. E com isso surgiram, por exemplo, o que eu já falei aqui, o racionalismo, a ideia de que só a razão tem as respostas para as coisas. Outras ideias como o empirismo e até o evolucionismo, que você já ouviu falar. Homens conhecidos como Hegel e Marx e muitos outros, Darwin, formularam várias teorias, oriundos dessa ideia iluminista. E várias teorias em que vale tudo desde que não exista Deus, né? E essas teorias a respeito de como a vida funciona, explicando várias coisas da natureza e da realidade humana. Mas para onde
tudo isso levou o ser humano? Nós vemos aqui que, segundo Paulo, levou à futilidade, à inutilidade. Até hoje nós não temos, por exemplo, resposta para nada de profundo baseado nessas ideias, nessas teorias oriundas desse raciocínio em que se exclui a existência de Deus para se dizer que está usando a razão. Não, o que vemos no cristianismo que Paulo defende, e que até mesmo lado a lado dele outros filósofos da época defendem, que não é preciso excluir a fé e o divino para se ter raciocínio e inteligência. Darwin é um exemplo disso. A teoria de Darwin já vai para a sua 4ª revisão e ela não consegue explicar muita coisa. Ela defende a ideia de que as coisas evoluíram por mutações aleatórias que acontecem de geração em geração, e aí a ideia da sobrevivência dos mais fortes, e aí vai por aí. Explica então a origem da vida, tenta explicar a origem da vida, a sua diversidade, e até hoje isso já está na 4ª revisão, e agora está complicado, porque com a linguagem do DNA, com a compreensão da linguagem do DNA, não há mais como explicar, por exemplo, a origem da vida com base nisso, na evolução. O acaso, segundo eles defendem, o acaso não gera informação inteligente. Acaba que se revela que a inteligência do ser humano, a inteligência, a complexidade da composição humana, mostra que o argumento da evolução deles lá, da seleção natural e coisa do tipo, é equivocada. E, aliás, todas as mutações que são defendidas, porque foram mutações e mais mutações, elas provocam perda, mutilação e não melhoria na ideia do ser humano estar então evoluindo. Então, é uma teoria também que está capengando aí, e ela vem desse movimento. Então, temos claros exemplos do que a racionalidade, quando exclui a existência de Deus, ela pode ir, ela vai a lugar nenhum, ela vai à futilidade e à inutilidade. Paulo diz isso. 4º ponto, e é a 2ª rejeição: o obscurecimento do coração. Veja aí, ele continua no verso 21. Os seus corações insensatos se obscureceram. Por causa dessa insensatez do ser humano, de abandonar a Deus, o coração do homem, então, ele vai se tornar obscuro. E é interessante, porque imagine o seguinte: uma pessoa, então, rejeita aquele que é a fonte de todo conhecimento, Deus, ele rejeita, e a mente dele vai ficar como? Como quem está dentro de um quarto totalmente escuro, em que ele não pode enxergar para onde ele vai, ou não tem nenhuma direção, não tem nenhum apoio, não tem nada, não tem onde ele se segurar, não tem nenhuma direção, está totalmente perdido. É isso que Paulo está dizendo. É uma figura para mostrar como o coração do homem fica quando ele exclui do seu raciocínio a existência de Deus. Ele fica perdido, ele não sabe para onde vai, não sabe a diferença do certo e do errado, ele não sabe de onde ele vem, ele não sabe nada, ele fica cego, surdo, mudo e incapacitado. Por isso Paulo diz: corações insensatos, por causa dessa insensatez, os seus corações se obscureceram. É um verdadeiro coração em trevas. 5º ponto, e 3ª rejeição: a loucura da autossuficiência. Veja aí no verso 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pior coisa que a gente vê aqui nessa etapa de rejeição, essa 3ª etapa, é que os homens perderam o senso, a capacidade de se avaliar, de se autoavaliar. O ser humano começou a se considerar inteligente, com sabedoria, se considerar sábio, porque ele acreditou, a ideia é essa, que ao abandonar Deus, ele estava então encontrando respostas para a sua origem, para a origem do mundo. As pessoas dessa forma, segundo Paulo, são consideradas e se tornaram loucas. O homem se achando sábio, Paulo fala assim, ele se acha sábio, mas ele é louco. Você consegue entender isso quando você é um cristão que serve a Deus, que adora a Deus, que tem experimentado a ação de Deus na sua vida, e quando você olha para alguns homens que negam a Deus, que não querem a Deus, e se acham inteligentes. Já viram isso alguma vez na vida? Já? Sim ou não? Se acham inteligentes, se acham sábios, a Bíblia chama eles de loucos.
E o mundo chama os crentes de loucos. E a palavra de Deus chama os crentes de sábios. Bem, uma pessoa, por exemplo, pense comigo, pode ter mestrado, doutorado, muitos títulos, muitos diplomas. Eu fico brincando aí com os jovens aí que eu sou colecionador de diploma. Ainda não consegui fazer mestrado nenhum, mas eu já estou na minha 4ª graduação. Então assim, estou colecionando diploma, vou chegar lá. A gente sabe que esse tipo de pessoas que têm diplomas e valorizam isso, tem a tendência de se sentirem sábias, né? Elas se acham sábias, né? Pessoas com doutorado em vários lugares famosos, sei lá, Oxford, Harvard, Yale, a PUC, a USP, o FRJ, etc. Mas completamente perdidas. Você vê pessoas desse tipo, pessoas que têm essas formações, essas capacidades, mas elas são perdidas na vida pessoal, casamento destruído, arrebentado, em briga constante, são pessoas cheias de raiva, incertezas na vida, não sabem o que vão fazer da vida, só sabe aquela ideia de praticar aquela ciência da qual ela se formou, mas a sua vida mesmo está um caos, e com uma porção de diploma na parede, elas se dizem sábias. São pessoas que abandonaram a verdadeira sabedoria. O temor do Senhor, diz a palavra de Deus em Provérbios, é o princípio da sabedoria. Provérbios vai nos revelar que a sabedoria não é uma ideia, mas é uma pessoa. E essa pessoa tem nome no Novo Testamento, Jesus Cristo. Bem, e a loucura então desses sábios começa na mente e desce para o coração. O homem, ele se sente sábio no seu raciocínio e aquilo vai entrando no seu coração e na verdade ele fica louco e não tem mais capacidade de se avaliar e de avaliar nenhuma situação. A capacidade de dizer se aquilo é bom, se aquilo é ruim. O homem perde essa capacidade. E você vê claramente isso. O que o mundo diz que é bom, a Bíblia diz que é ruim. O que o mundo diz que é ruim, a Bíblia diz que é bom. Esses sábios se meteram com essa natureza mundana e mergulharam cada vez mais nisso. Esses grandes sábios, por mais que tenham diplomas e doutorados da vida, eles concordam com tudo que o mundo diz, não precisavam nem ter diploma, não chegaram a conclusão nenhuma, se sentem sábios concordando com o pecador menos instruído que existe no mundo. Há uma concordância entre os sábios do mundo e os ignorantes do mundo. Eles concordam numa coisa, em que Deus não existe e que vale a pena viver de qualquer jeito, só que um tem diploma e o outro não tem, mas eles são tudo farinha do mesmo saco, e nós, se não fosse o Evangelho, estaríamos na mesma condição. 6º ponto. 4ª rejeição, último ponto do nosso sermão. A 4ª rejeição do ser humano, então, é a idolatria. Mas antes de falar, vamos rapidamente revisar aqui. Coloca na tela, por favor, desde a rejeição 1. Do ponto 1, né? Os homens têm conhecimento de Deus, todos têm, não tem desculpa. Os homens rejeitam o conhecimento de Deus e começam a rejeitar a partir da futilidade do raciocínio. Próximo. A partir do obscurecimento do seu coração, ficam em trevas e chegam à loucura da sua autoconsciência. Ou seja, eles não têm capacidade de avaliar as coisas, se dizem sábios e, segundo a Bíblia, são loucos. E a 4ª e última rejeição da noite, e a 5ª será falada na continuidade no próximo sermão, é a idolatria. Veja o verso 23. Veja aí. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Aqui, queridos, veja, fica claro uma grande ironia nesse texto. A humanidade rejeitou o Deus que é criador dos céus e da terra, mas não consegue ficar sem deuses. A idolatria deixa claro que o ser humano precisa de Deus, ao ponto de que ele rejeita o Deus verdadeiro, mas ele vive numa abstinência eterna de alguma divindade. Ele rejeita o único Deus verdadeiro e fica precisando saciar a sua necessidade de ter de ser um adorador de alguma divindade, de ter um Deus. Aí ele vai lá e procura fabricar deuses, vamos dizer assim, para compensar o fato de que ele rejeitou o único Deus verdadeiro.
verdadeiro. E aí o ateísmo, o agnosticismo, inclusive, se apresentam aqui também como formas de religião. Ele cria um Deus para adorar. O que seria então o Deus do ateísmo? Seria a afirmação de que Deus não existe. Ele precisa de fé para crer que Deus não existe. E ele começa então a criar a sua religião, a sua idolatria em cima desse falso Deus. O agnosticismo, da mesma forma, ele olha tudo ao seu redor, sabe que existe um Deus e nega, e diz, não sei, quem sabe, não me coloca nessa história não. E ele fica ali, desse não sei, ele adora a incerteza de que Deus existe. E muitos outros casos nós vamos ver aqui de idolatrias. Por exemplo, nós vemos que Paulo, ele vai dizer que essa adoração, né, no caso de Paulo aqui, essa adoração se apresenta de uma forma além do ateísmo e do agnosticismo, que é uma idolatria direta a deuses fabricados. Os homens daquela época, eles se achavam os mais sábios, eram na verdade os mais idólatras, se achavam os mais inteligentes, mas eles adoravam a vários deuses. E hoje, nos dias atuais também, existem milhares de deuses, falsos deuses e religiões diversas, que nos mostram que o ser humano precisa adorar alguma coisa, mas ele não quer adorar o Deus verdadeiro. A idolatria, então, é um ato e um resultado dessa rejeição, dessas variadas formas que eu mostrei aqui para vocês, de rejeição a Deus. E a rejeição vai chegando ao ponto de que, se ele rejeita o Deus que é verdadeiro, vai acabar debaixo de um falso Deus qualquer que ele vai inventar e vai dizer que esse serve. Paulo, ele deixa explícita que a péssima troca que os homens fazem. Eles trocam o Deus glorioso por sua criação caída e que é corruptível. O ser humano, então, ele deixa de adorar o Criador e passa a adorar a criatura. Adoram homens, animais e bestas. E o Augustus Nicodemos, o reverendo Augustus Nicodemos, ele diz algo interessante acerca disso. Olha o que ele fala. A glória de Deus foi trocada pela imagem da imagem de uma imagem. Presta atenção nisso. Já parou para pensar nisso? Ele diz, o homem é a imagem que reflete a imagem de Deus. Os homens adoram, portanto, uma imagem criada a partir de uma imagem que reflete a imagem de Deus. Quando abandonamos a verdade, é isso que acontece. O ser humano só se afasta de Deus. Ele adora a imagem da imagem da imagem. Ele foi chamado para adorar a Deus em comunhão diretamente. E ele é a imagem desse Deus. Ele revela esse Deus, a criação também. E ele prefere adorar a imagem da imagem da imagem. Ele fabrica ídolos de pedra, de barro, do que for, para adorar essa imagem que representa a imagem da imagem, etc. Entende? Como o ser humano é louco, difícil de entender, é isso que o ser humano faz com a sua idolatria. Gálatas 5:19 em diante, vai falar sobre as obras da carne e depois fala dos frutos do Espírito. E uma das obras da carne é a feitiçaria, a idolatria, a adoração a falsos deuses. Todo mundo diz que, pensa, né, que a adorar a falsos deuses é uma coisa do diabo. Não, não, não. É uma coisa do ser humano. Ele rejeita Deus e procura fazer qualquer outro Deus e se rende a esse Deus. É isso que a gente vê na Bíblia. E o diabo, é claro, se aproveita disso. Se aproveita e faz bagunça, se iranda com a vida do ser humano. Então a gente não deve pensar que essas religiões, seja quais forem as religiões criadas pelo homem, são expressões de sinceridade. A gente não pode pensar, mas eles são sinceros de coração. Paulo deixa claro aqui que isso é rejeição. É expressão de rejeição contra a verdade de Deus. Por isso que o evangelho é complicado. O evangelho é complicado porque ele vai dizer que qualquer outra religião é rejeição ao Deus verdadeiro. É duro aceitar o evangelho, porque o evangelho não aceita outra religião. O evangelho diz que só há um Deus, e quem adora qualquer outro Deus, seja lá o que ele inventar, ele está rejeitando o Deus verdadeiro. Como amar pessoas que falam isso? O mundo nos odeia e acho que eles têm toda a razão de nos odiar, porque nós não aceitamos outro Deus, senão o Deus da palavra de Deus, senão o Deus da palavra, da Escritura. E nesse versículo, então, Paulo ele vai se referir às religiões do seu tempo, e ele vai mostrando que a gente sabe também em outros textos, que há uma variedade de animais, homens, que são adorados, né, e cultuados com suas imagens, no mundo todo. E, na verdade, isso é uma versão, hoje a gente tem uma versão mais moderna.
Existem uma forma de adorar também quadrúpedes e répteis e outros que se representam a criação. Hoje a gente vê, por exemplo, o pessoal do ecologicamente correto, o pessoal que adora a natureza, o pessoal que eu já falei que gosta de abraçar a árvore e que tenta proteger a natureza, mas no fundo ele pressupõe que protege a natureza porque a natureza tem algo de divino. E não, a natureza não é divina, divino é Deus, o Criador. E ele resolve colocar a natureza como algo que deve ser adorado do que aquele que criou a natureza. Não estou aqui dizendo que você não pode ser vegano, que você não pode ser vegetariano, não. Você só não pode ser idólatra, é o que está dizendo aqui. Você quer ser vegano, quer ser sei lá o quê, seja o que você achar que dá para fazer, desde que não seja pecado e que não seja idolatria. Se você começar a adorar a natureza, a criação, ao invés de adorar o Criador, você recai nesse pecado da idolatria aqui. Outra forma também de idolatria, não apenas a natureza, mas a adoração ao dinheiro. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. Tem gente que vive para ganhar dinheiro. Eu poderia te perguntar assim, qual é a sua maior motivação na vida? Você trabalha por que razão? Para que você está trabalhando? Aí a pessoa, claro, estou trabalhando para comprar comida. Já está errado. Parece certo, mas está errado. Porque nós trabalhamos porque Deus instituiu o trabalho para revelar a sua glória através do trabalho. É por isso que nós trabalhamos. Mas por causa do pecado, o nosso trabalho também é necessário para que nós precisemos comer, para que nós possamos, melhor dizendo, comer. Mas você não trabalha para comer, você trabalha para obedecer a Deus, para adorar a Deus com o seu trabalho. Eu escolho uma carreira, jovem, vou escolher uma carreira. O jovem vai escolher uma carreira. O pessoal que vai fazer Enem vai escolher uma carreira. Para quê? Para ganhar dinheiro? Sim, talvez, mas esse é o principal? Não, é a glória de Deus. É revelar ao Senhor. Com o seu trabalho você tem uma missão de revelar o Criador. Outra forma de idolatria é a busca do prazer. Tem gente que não quer sofrer. Tem igreja que bota na placa da sua igreja: pare de sofrer, vem para cá. É o que é isso? A busca do prazer. Não só na igreja, mas lá fora também tem. Tem outros lugares aí que os jovens gostam, né, para se prostituírem por aí, que também teoricamente é para a busca do prazer. Existem várias formas de se buscar o prazer, mas todas elas são formas de idolatria. Nós não fomos chamados para buscar o prazer, nós fomos chamados para glorificar a Deus, para dar prazer no bom sentido a Deus. E quando nós glorificamos a Deus, nós somos satisfeitos e cheios de toda a presença dEle e de toda a graça que vem dEle. E muitas outras coisas podem entrar na lista aqui dos possíveis ídolos. Tem gente que idolatra filho. Nasceu uma criança, aquela pessoa fica como com aquela criança? Porque é o milagre da vida. Mas aí ela adora a criação e não o Criador que deu. Os filhos são herança do Senhor, né? E a vida da pessoa adorar o Senhor, adora o filho. Tem gente que adora o marido, a esposa, os familiares. Tem gente que adora a própria carreira. Tem gente que adora o próprio corpo, na academia, não sei aonde. Não que não pode. A gente não pode ter filho, é isso que eu estou falando? Não pode casar, é isso que eu estou falando? Não pode ter uma carreira, é isso que eu estou falando? Não pode cuidar do corpo, é isso que eu estou falando? Não pode nenhuma dessas coisas substituir a glória de Deus, substituir o Deus verdadeiro. E a grande verdade é a seguinte: sempre vai haver alguém que a gente vai querer de repente se render e adorar, porque a gente tem a tendência a rejeitar a Deus e adorar qualquer outra coisa. E o apóstolo Paulo, então, ele está dizendo que a humanidade fez isso, rejeitando a Deus e adorando a criatura, rejeitando o Criador e chegando à loucura de adorar a criatura. O que a gente aprende com isso, para a gente terminar? Pode colocar na tela, por favor? Primeiro ponto para a gente terminar: nós devemos pedir para Deus abrir os nossos olhos. A gente pode pensar assim: idolatria é coisa de quem não é crente. Idolatria é coisa de quem é ser humano. E quem é ser humano tem que falar assim: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja se em minha vida algo está tomando o lugar que é teu. Se algo toma o lugar de Deus, isso é idolatria. Tudo que a gente viu até aqui é uma descrição do meu coração e do seu coração. Não é só do não crente, é de qualquer ser humano. Todo crente, ele vai ter um ateu dentro dele, que não quer crer em Deus, que quer esconder a Deus. É uma parte às vezes silenciosa, que está lá dentro da gente,
querendo falar, querendo aparecer, querendo rejeitar a Deus, querendo ser autônomo, agir sozinho, não tem mais Deus, eu faço o que eu quiser. Todo crente vai ter no seu interior esse ateu, esse cara ímpio, esse velho homem que tenta adorar qualquer outra coisa e inverter ou inventar outro Deus, fugindo da submissão ao Deus verdadeiro. Então, primeiro aprendizado de hoje, peça a Deus para abrir os seus olhos, os nossos olhos, para que a gente possa ver se nós não estamos incorrendo em algum ato de rejeição a Deus e idolatria. Segundo, devemos nos auto-vigiar. Se nós temos esse ser contrário a Deus dentro da gente, nós não podemos baixar a guarda nem por um momento, queridos. A gente tem que ordenar a esse ateu, a esse antideus aqui, a gente tem que falar para ele ficar quieto, silêncio, para de falar. Quem pode falar agora é Deus. Só Deus fala, só o Espírito Santo. Se você quer falar, você quer tomar o lugar de Deus, ateu, cala a boca, silêncio. Fala com você mesmo. A palavra de Deus nos ensina a falar com a gente mesmo. Quer ver um exemplo? O Salmo 43, lá para aquela parte lá dos Salmos. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Isso não é loucura não. Loucura é o que a gente viu aqui, se achar sábio e excluindo Deus da história. Isso é loucura. Agora, falar consigo mesmo, porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda louvarei. Isso não é loucura não. Isso é fé. Isso é saber onde há a solução. Então, quando o ateu quer rejeitar a Deus dentro de você, fala assim, fica quieto, você não sabe de nada, porque os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento mostra a obra das suas mãos. Vamos adorar a Deus? Silencia, velho homem. Devemos nos auto-vigiar. A gente deve confessar a Deus com os nossos lábios e também viver uma vida de acordo com o que a gente confessa. Se a gente só fala e vive em pecado, esse ateu está vencendo. Ele precisa ser controlado, governado, vigiado no poder do Espírito Santo. Terceiro e último ponto, nós devemos reavaliar a nossa maneira de viver. Esse texto vai nos ensinar a avaliarmos e também, se preciso for, sempre é preciso reavaliarmos a nossa vida quantas vezes for necessário. A gente deve fazer essa avaliação, obviamente, à luz da palavra de Deus. Então, queridos, que a gente seja quebrantado diante desse Deus para reconhecer esse processo de degeneração que acontece na mente de quem rejeita a Deus. Que a gente possa dizer a Deus no nosso espírito assim, Deus, eu preciso de uma mudança de paradigma. Isso é uma avaliação. Eu preciso de uma mudança de mentalidade, de cosmovisão. Isso é avaliação. Talvez você foi abastecido, abarrotado de uma série de informações que são informações que rejeitam a Deus. O que você deve fazer? Fazer essa oração. Deus, eu preciso de uma mudança de mentalidade. Não permitas estar, Senhor, distante de mim, porque o meu coração, ele é rebelde. A minha natureza é rebelde, mas que o teu Espírito me governe. Pois se o Senhor me abandonasse, eu estaria, então, perdido igual os idólatras que a gente viu aqui no texto. Concluindo, que essa reflexão possa entrar no meu e no seu coração, porque ela deixa clara uma coisa, a necessidade que todos nós temos de Jesus. Não há como vivemos uma vida coerente sem e excluindo Deus da história. Quando nós rejeitamos a Deus, nós nos tornamos, em último caso, idólatras. Idólatras de qualquer coisa da criação. Nós precisamos de Jesus, do perdão dele e do poder do Espírito Santo. Nós precisamos que ele venha nos transformar por inteiro. A gente não precisa, queridos, de pequenos remendos, de pequenos curativos na nossa alma, no nosso corpo, não. Sabe o que a gente precisa? A gente precisa de uma cirurgia, não de uma costurinha, não. A gente precisa de ressurreição. E o evangelho que nós vimos aqui é poder de Deus para salvar todo aquele que crê, para ressuscitar o morto espiritual. Querido, não há outro poder capaz de realizar transformação, de ressurreição, de renovação, como o evangelho de Jesus. Não existe outra esperança, senão Jesus Cristo, para mim e para você, e que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar?